Fala pessoal, Adriano aqui de novo. Você já ouviu alguém recomendar grava em RAW ou grava em log e ficou sem entender direito o porquê? Ou pior, gravou um arquivo gigante sem saber se aquilo realmente valia a pena? Então, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém sabe quando começa no audiovisual. A sua câmera não enxerga cores. Você imagina que já capta a imagem pronta com cor e tudo? Não. Sozinho ele só sabe fazer uma coisa: contar quanta luz bateu nele. Quem permite extrair a informação de cor são filtros de cor, o famoso RGB, que são posicionados em cima de cada ponto do sensor. Tudo que você vê na tela, cor, contraste, aquele visual cinematográfico, é resultado de um processo de conversão que acontece entre o momento em que a luz entra na lente e o momento em que o arquivo é salvo no cartão. Entender esse processo é o que vai te ajudar a responder perguntas do tipo: por que profissionais fazem tanta questão de gravar em RAW ou em log? Porque às vezes um arquivo de vídeo de 2 minutos ocupa muito mais espaço no cartão? Vale a pena para quem está começando? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre como o sensor da sua câmera realmente funciona. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo é útil para você, deixa o like e já aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais gente que está mergulhando no audiovisual. Bora pro conteúdo. Primeiro a luz entra pela lente e bate no sensor. Aí o sensor reage a essa luz produzindo um sinal elétrico. Quanto mais luz, mais forte o sinal. Isso ainda é um sinal analógico. A força desse sinal pode assumir qualquer valor dentro de uma faixa contínua, sem estar presa a números fixos, como no mundo digital. É só no próximo passo, com o conversor analógico digital, que esse sinal vira números binários, zeros e uns. Depois, esses números passam pelo processador de imagem da câmera, onde diferentes etapas como balanço de branco, matriz de cor, contraste, curva tonal e entre outras vão transformar esses dados numa imagem que parece certa para os seus olhos. Esse é um modelo simplificado que eu estou explicando para vocês. A arquitetura varia de câmera para câmera, e a ordem dessas etapas de processamento não é sempre a mesma. Só existe uma decisão importante que acontece aqui. O que a câmera faz com esses ajustes que ela calculou? Bom, existem dois caminhos que podem acontecer. Primeiro, se a câmera não grava em RAW, ela aplica todos os ajustes de cor e contraste e grava a imagem já processada e finalizada no cartão. É como assar uma carne. Depois de pronto, não tem como desassar e voltar para o estado de carne crua. O outro caminho é gravando em RAW. A câmera preserva muito mais diretamente os dados que vêm do sensor, evitando que várias decisões de processamento sejam definitivamente cravadas na imagem final. Dependendo do formato RAW, parte dessas informações e configurações como ISO, balanço de branco e exposição podem ser guardadas como metadado e interpretada depois no software de edição. Tá, mas e aí? O que isso quer dizer? Quer dizer que na edição você pode ajustar coisas como ISO, balanço de branco e exposição quase como se estivesse voltando o tempo e reconfigurando a câmera antes de apertar o REC. Por exemplo, se tu gravou o balanço de branco muito frio e quer deixar ele mais quente, é só mudar sem problemas. Bem diferente da gravação tradicional, onde essas configurações que tu setou lá no dia da gravação já saem cravadas na imagem. Isso não quer dizer que a câmera nunca processa nada antes de gravar em RAW. O B-RAW da Blackmagic, por exemplo, já faz demosaicagem de parcial dentro da própria câmera, antes de codificar o arquivo. Ou seja, o RAW não é um conceito 100% padronizado. Cada formato decide o quanto processa antes e o quanto deixa para depois. Cada fabricante tem seu próprio formato de gravação RAW. Não existe um único padrão universal. Cada empresa desenvolve o seu, com decisões técnicas diferentes. Mas por que você deveria gravar em RAW? Tem 3 motivos. O primeiro é a maior liberdade de correção de cor. Como os dados originais do sensor foram menos processados, você consegue extrair melhor as informações que ainda estão presentes nos dados capturados, especialmente em situações de alto contraste, onde é possível recuperar detalhe de forma mais agressiva na edição, sem a imagem quebrar. Também dá para ajustar o balanço de branco e o ISO. Existe um meio termo de fluxo de trabalho que é o log. Você provavelmente já ouviu falar em gravar em log. Ele é uma forma de codificar a imagem usando uma curva tonal logarítmica, distribuindo os níveis de luminância de um jeito mais eficiente dentro da faixa disponível no arquivo de vídeo. Por isso a imagem geralmente aparece com baixo contraste e pouco saturada, mas essa aparência é consequência da curva, não a definição do log. Assim como o log, o RAW também fica com a imagem mais lavada antes da conversão para Rec. 709,
que é feito na edição para devolver o visual final menos lavado, um pouco mais saturado. Eu falei do Rec 709, mas que negócio é esse? É um dos padrões mais tradicionais de produção e exibição de vídeo SDR em HDTV. Não é o único espaço de cor que existe, mas ainda é um dos mais usados como referência de entrega padrão. Converter de log para Rec 709 é transformar aquela imagem codificada de forma logarítmica numa representação SDR convencional baseada nesse padrão. Vale pensar no log como uma alternativa intermediária de fluxo de trabalho. O log oferece mais flexibilidade na pós do que uma imagem já convertida para Rec 709, mas mantém a vantagem prática de ser um arquivo de vídeo processado e codificado num codec convencional, sem o peso do arquivo e a complexidade do RAW. O terceiro motivo é a diferença entre salvar e revelar a imagem. Pensa no RAW como um negativo de filme. É uma analogia, não quer dizer que os dois processos funcionem tecnicamente da mesma forma. Ele guarda muito mais informação do que qualquer cópia final revelada, e grande parte das decisões de interpretação pode ser alterada depois, sem precisar regravar o arquivo original. Na prática, o RAW te salva de quase todos os erros perdoáveis de configuração cometidos no dia da gravação. Mas, se você superexpôs ou subexpôs a câmera em 5 ou 6 stops, ou estourou completamente uma área da imagem, aí nem o RAW resolve. Antes que você saia querendo gravar tudo em RAW a partir de amanhã, deixa eu te explicar mais algumas coisas. Os arquivos são muito maiores. Dependendo da câmera, resolução, frame rate e taxa de compressão do RAW, um arquivo pode ocupar bem mais espaço no cartão do que gravar em log, ou já convertido para Rec 709. E não existe um número universal para o tamanho dos arquivos, mas em média, os arquivos em RAW são de 5 a 10 vezes maiores. Varia muito de formato para formato. O RAW pode exigir mais poder de processamento para decodificar, especialmente dependendo do formato. Você também vai precisar de um computador melhor para rodar os vídeos no teu programa de edição. Já o log não necessariamente é mais pesado de editar. O que mais pesa nesse caso costuma ser o codec usado para gravar o arquivo, não o log em si. Outro ponto aqui muito importante é a curva de aprendizado para trabalhar com RAW e log. Eles exigem entender um mínimo de correção de cor. Não é só arrastar e soltar um preset que está tudo resolvido, e isso serve também para o Rec 709. Minha recomendação para quem está começando é gravar com um perfil de cor pronto, já em Rec 709. A imagem já sai praticamente com as cores prontas, e você só vai precisar de ajustes mínimos de uma cena para outra. Já em log, você vai precisar de um entendimento maior sobre cor para editar o material, e o projeto vai ser mais demorado de finalizar. E aqui vai o ponto principal. A maioria de quem está começando ainda não tem esse entendimento de colorização, e geralmente está fazendo trabalhos menores, que nem sempre pagam o tempo extra que colorir vai exigir. Dependendo do seu workflow, esse tempo simplesmente não compensa. Por isso, na maioria dos casos, vale mais a pena deixar em Rec 709. Agora, se sua câmera grava em log e seu computador aguenta, ainda vale a pena aprender. É um ótimo ponto de entrada para treinar correção de cor, sem assumir de cara o custo de um workflow RAW. E RAW passa a fazer sentido quando os benefícios de flexibilidade na pós justificam o custo extra de armazenamento, processamento e tempo de edição. Isso aqui é uma recomendação, não é uma regra fixa. Tem gente que grava em RAW, mesmo em equipes pequenas, exatamente pela flexibilidade que ele dá. Relembrando tudo que a gente viu até aqui, então. A luz entra pela lente, percorre um caminho dentro da câmera, passa pelo sensor, depois por um conversor que transforma esse sinal em números binários, e por fim por um processador de imagem, que é quem realmente decide como tudo vai virar uma imagem pronta para os seus olhos. É logo depois desse processamento que a câmera toma uma decisão importante. Ou ela grava a imagem já finalizada, com os ajustes de cor, contraste cravados nela, ou ela preserva boa parte da informação original do sensor, deixando várias dessas decisões em aberto para você resolver depois na edição, que é o caso do RAW. E entre esses dois extremos existe o log, que não é bem uma gravação crua como o RAW, mas uma forma diferente de codificar a imagem, usando uma curva que guarda mais faixa dinâmica dentro do arquivo e depois você converte para Rec 709 na edição, devolvendo o visual final normal. Mas ainda ficou uma pergunta em aberto, talvez a mais importante de todas. Como exatamente esse sensor cego para a cor consegue criar uma imagem colorida? É exatamente isso que a gente vai ver no próximo vídeo da série. E eu prometo, é uma das partes mais interessantes de tudo isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e deixa um like aí que é de graça.
E comenta aqui embaixo para eu saber se você já gravou algum perfil de cor em Rec 709, em Log ou em RAW. Comenta aqui para mim. Até o próximo vídeo.